Olá, meus queridos, um grande prazer estarmos mais uma vez aqui no nosso canal Pensamento Vivo. Muito bem, na sequência da análise que estava fazendo da revista Sentinela, 15/11/2014, páginas 13 a 17, já consideramos a parte lá que fala do ostracismo que o corpo governante lança sobre os irmãos, como regra, fazendo uma aplicação desonesta lá do livro de Levítico, capítulo 10, versículos de 1 a 11, e nós destrinchamos isso no vídeo anterior. Eu sugiro que você assista para ficar inteirado do assunto. Também abordamos esse assunto numa live ao vivo, recentemente. Bem, eu gostaria de destacar um ponto que está aqui no parágrafo 6 e 7, que fala sobre parentes que eles chamam de descrentes. É importante, para quem não conhece a organização Torre de Vigia, mais conhecido como as Testemunhas de Jeová, o termo Testemunha de Jeová que é usado como rótulo, não como característica ou comportamento, alguém que dá testemunho, mas sim alguém pertencente a uma organização específica. Então, o que acontece? Eles chamam de descrentes ou de mundanos todas as pessoas que não fazem parte da organização Torre de Vigia. Esses, inclusive, no Ministério do Reino, deixa eu me lembrar aqui qual foi, de julho de 1988, página 2, chega a dizer que se não estão na organização, não são nossos amigos, mas inimigos. Inclusive, quando uma pessoa sai da organização Torre de Vigia, por qualquer motivo que seja, que ela tenha saído voluntariamente ou tenha sido expulsa, por qualquer motivo que seja, ou por ter violado realmente algum código de moral da Bíblia, ou simplesmente discordado do corpo governante por alguma questão, essa pessoa é considerada como inimigo de Jeová, alguém merecedor da morte e destruição. E, portanto, passa a ser considerado também um mundano e descrente, servo de Satanás. Bem, parágrafos 6 e 7 traz duas perguntas. Que pontos importantes devemos levar em conta se formos convidados a participar de um casamento numa igreja? Então, esse é um assunto preocupante para eles. Porque já que todas as religiões, todas as denominações religiosas são consideradas por eles como parte de Babilônia a Grande, o império mundial da religião falsa, os seus templos religiosos são considerados algo dedicado a Satanás. Isso é bastante curioso. Por quê? Porque, por exemplo, a liderança, o corpo governante, orienta os irmãos a não aceitarem fazer algum trabalho de manutenção num prédio de alguma igreja de Babilônia Grande. Por exemplo, eu sou lá um membro da organização Torre de Vigia e trabalho numa empreiteira e a minha empreiteira vai fazer instalações de janelas lá na Assembleia de Deus, na Igreja Batista. O recomendável é que eu não aceite esse tipo de emprego, porque coloca em risco a minha lealdade a Jeová. Mesmo assim, eles vendem os seus prédios que foram dedicados a Jeová para essas mesmas igrejas, para a Assembleia, para a Igreja Maranata, para a Igreja Batista, para o centro de candomblé, de umbanda, para prostíbulos, para bares, para boates. Aí não tem problema. Ganhou dinheiro, está ajudando a promover a adoração falsa. Mas como está lucrando com isso, não tem problema nenhum. Pois bem, esse é só um adendo aqui. Parte B. Como poderíamos explicar parentes descrentes? Veja bem, qualquer parente, não importa, não é membro da organização, é descrente. A pessoa me chamou para ir assistir o casamento dele, ele é da Igreja Batista, e ele vai se casar lá na Igreja Batista. Mas ele é um descrente. Embora ele seja dedicado e batizado, talvez até pastor lá na igreja, ele é descrente. Por quê? Porque ele não acredita no corpo governante, como sendo o canal que Jesus usa para nos dar o alimento no tempo apropriado, designado por Deus em 1919. Ele passa então a ser um descrente. Eu, por exemplo, era ancião, até 2019. Discordei de um montão de coisas do corpo governante, me tiraram do corpo de ancião. Continuei discordando de um montão de coisas do corpo governante, fui expulso. Pronto, me tornei um descrente. Agora eu não tenho mais fé. Agora eu sou um servo de Satanás. Um mundano. É assim que é observado e encarado. E é dessa forma arrogante que nós somos medidos e observados.
Ora, se eu sou um descrente, servo de Satanás, um mundano, e eles são crentes, servos de Deus, né, os únicos que serão salvos, então há uma superioridade infinita entre nós. É óbvio que eles vão me tratar e tratar o resto da humanidade como se estivesse sempre acima, superior. Eu estou salvo, eu estou no caminho da salvação. Ele é um desgraçado. Aí o que eles respondem? Veja bem que essa não é uma decisão que os membros podem tomar sozinhos. Eu jamais poderia decidir, eu vou aceitar o convite do meu irmão que me chamou para casar lá na igreja católica, onde for. Eu vou lá prestigiar meu irmão, minha família. Meu primo me convidou para assistir o casamento lá na igreja batista, mas eu vou decidir ir ou não, sozinho. Não, primeiro eu tenho que pesquisar nas publicações da Torre de Vigia, como um membro leal, todo membro leal na organização Torre de Vigia tem que fazer isso. Ele não pode simplesmente pegar a Bíblia e ler e falar, a Bíblia não trata desse assunto. A Bíblia diz aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Cadê? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei todas essas coisas para a glória de Deus. Vou lá prestigiar minha família, vou decidir fazer isso e vou fazer o melhor possível para que seja para a glória de Deus. Eu não posso tomar essa decisão. Como membro leal da organização Torre de Vigia, não. Eu tenho que recorrer às publicações, ao Talmud de regras, ao rosário de regras, né? Aquele pacote todo, para ver se eu vou estar fazendo conforme todos os membros fazem, porque a minha fé não é minha individual, ela já foi montada. O meu comportamento, o meu padrão de comportamento como cristão, não se limita ao que a Bíblia ensina. Vai mais além. Na verdade, a autoridade maior está nas orientações que o corpo governante dá. E aí eu encontro esse artigo aqui, que diz: pode ser que não enfrentemos um teste tão difícil como o de Arão e de sua família. Mas e se um parente descrente nos convidar para o seu casamento, que será realizado numa igreja? Uso o termo igreja aqui para diferenciar o salão do reino, por exemplo, dentro dos mesmos moldes, uma igreja. Né? A gente sabe que igreja é um termo que é comumente usado para os prédios de religião, para adoração, para cultos. É chamado de igreja, templo, igreja. Mas eles usam para diferenciar. E pedir que tenhamos uma participação na cerimônia. Na Bíblia não existe uma lei específica que proíba acatar um convite assim. Bom, se não existe, então qual o problema? Qual a dificuldade? Por que essa discussão? Porque o governante é que decide o que os irmãos podem ou não fazer. Mas que princípios bíblicos podemos levar em conta ao decidir o que fazer? Por exemplo, esse que eu acabei de ler, 1 Coríntios capítulo 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. Eu vou lá, não vou desonrar a Deus. Claro que eu não vou me envolver na adoração falsa, se tiver, né? Por exemplo, se tiver alguma coisa que viola a minha consciência cristã para fazer, eu não vou fazer, é óbvio. Mas eu posso decidir isso? Eu posso decidir isso. Eu tenho autoridade para fazer isso? Não. Na Torre de Vigia você não tem. Quem tem autoridade é o corpo governante, conforme vamos ver agora no parágrafo 7. Nossa determinação de permanecer santos para Jeová, numa situação assim, talvez deixe nossos parentes descrentes intrigados. É claro que não queremos ofendê-los, mas em geral é melhor ser francos. Então aqui já estão te dando, já colocando na sua boca o que você deve dizer, como você deve agir. Você já está tendo aqui uma orientação de que o que você vai decidir vai deixar eles intrigados, embora você não vá ofendê-los, mas você vai ser franco. Então qual é a indução aqui? É que você vai aceitar o convite? É óbvio que toda essa preparação aqui indica que você vai dizer não, que não vai aceitar. Então ele já está te preparando para que você saiba como dizer não. Você não tem outra opção. Você está sendo orientado a dizer não e como fazer isso. É claro que não queremos ofendê-los, mas é melhor ser francos, porém bondosos ao conversar com eles. Isso talvez possa ser feito bem antes do casamento, então já vai descartando logo cedo, que não vai. Podemos agradecer-lhes e dizer que ficamos felizes. Só falta dizer assim, diga assim: olá,
eu sou o seu parente que você convidou. Gostaria muito de lhe agradecer pelo convite que você me fez, mas não. A resposta é não. Obrigado, não. Ficamos felizes em terem nos convidado e ter uma participação na cerimônia. Então podemos explicar que se aceitássemos esse convite, isso poderia afetar a alegria, ainda a ameaça, né? Ó, se eu for, eu estou dizendo que eu não vou. Porque se eu for, isso poderá afetar a alegria desse dia tão especial. Como que você vai afetar? Não é possível. Você vai afetar o quê? As pessoas são insanas, loucas, né? Sem discernimento. É possível. Posso estar ali dentro da igreja católica, posso estar em qualquer canto, em qualquer lugar. Ninguém pode me obrigar a fazer alguma coisa que eu não queira. E eu não preciso dizer que não vou fazer ou deixar de fazer sendo desagradável. Tem muitas maneiras de você não violar sua consciência cristã sem ser desagradável. Mas aqui o corpo governante não te dá essa opção. Ele já diz que é melhor você não ir. Então podemos explicar que se aceitássemos isso, esse convite poderia afetar a alegria desse dia tão especial, além de causar constrangimento para eles e seus convidados. Afinal, nós não participaríamos de aspectos religiosos da cerimônia. Ora, um casamento, em qualquer lugar que seja, não é uma cerimônia religiosa? Não foi Deus que constituiu o primeiro casamento? Isso em si já não é algo. Então você assistir um casamento, onde quer que seja, é violação de quê? De que princípio bíblico? Me diz. Essa é uma maneira de evitar transigir as nossas crenças e nossa fé. Na verdade, nossas crenças, pacote de regras do corpo governante. Nossa fé na liderança do corpo governante. Nada disso tem a ver com Jeová. Nada disso tem a ver com Jesus. Você não encontra nada disso nas Escrituras. São apenas regras criadas pelo corpo governante para poder controlar cada aspecto da vida dos nossos queridos irmãos testemunhas de Jeová. Muito bem, queria trazer mais essa observação aqui, agradeço. Aguardemos então nossos próximos vídeos. Até lá.